O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista para todos. Vai, garota, eu acredito em você. Graça e paz, amadas mulheres. Eu sou a pastora Lilian, da comunidade evangélica Plena Adoração. Estou aqui através do canal Conecta Mulher, um canal criado pelo Ministério de Mulheres da nossa igreja e para alcançar a sua vida. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para você receber notificação de novos vídeos. E hoje o nosso vídeo vai falar sobre Sara. Você sabe quem foi Sara? O nome Sara quer dizer princesa, quer dizer líder. E ela usou esse nome, realmente fez jus a esse título do nome dela. A primeira vez que nós ouvimos falar de Sara é mais ou menos no capítulo 12 de Gênesis, onde Abraão foi convidado pelo Senhor para ser um pai de uma grande nação. Eu imagino Abraão chegando em casa e falando: Sara, eu recebi um chamado do Senhor e nós teremos que sair da nossa terra. Saímos de perto dos nossos parentes, não podemos levar eles. E o Senhor nos levará a um lugar e nos dará uma grande nação. Eu não vejo motivo algum para Sara aceitar esse desafio. Afinal de contas, ali ela estava estável, eles tinham uma vida financeira ótima, eles não tinham problemas, mas existia uma coisa, uma vírgula nessa história. Sara era estéril. E essa mensagem que o Senhor mandou para eles significava a possibilidade de gerar. Porque, para se construir uma nação, era necessário engravidar, ter um filho. E nada era mais importante para Sara do que realizar o seu desejo de ser mãe. Sara estava com 65 anos quando isso aconteceu. Então, eles deixaram a terra, deixaram realmente toda a sua parentela. Só que o primeiro destino que eles tiveram foi o Egito. O Egito não era um caminho que o Senhor conduziu a Abraão, mas ele quis descer ao Egito, porque a terra onde eles se encontravam estava em grande fome. Abraão então sugeriu a Sara que não dissesse a eles que eles eram casados, mas que eram irmãos. E Sara concordou, porque Sara era muito bonita, ela tinha uma beleza fora do comum. E eu fico imaginando uma mulher de 65 anos capaz de parar as pessoas com a sua beleza. E realmente isso aconteceu, porque quando eles chegaram no Egito, Sara era tão bela que o rei Faraó ficou sabendo que existia uma mulher diferente, uma mulher bela, perfumada, cheirosa, que usava roupas diferentes, que falava bem, que era extremamente cativante. Então ele quis conhecer essa mulher. Por que eu cheguei a toda essa conclusão? Naquela época, para uma mulher ser estéril era muito complicado. E ela conseguiu conquistar o amor de Abraão. Ela tinha sim o desejo, o sonho de ser mãe, mas ela não se entregou. Ela se arrumava, ela se perfumava. Eu imagino ela usando as especiarias da época para se preparar para o esposo. Ela era uma mulher que ouvia o marido, que dava ouvidos a ele, que era carinhosa, se preocupava com a relação dos dois. E até por isso, ela aceitou esse desafio, porque ela tinha medo deles matarem a Abraão para ficar com ela. Mas, como fizeram algo não agradável ao Senhor, ela foi colocada no harém do rei, no harém. Mas aconteceram algumas situações, começaram algumas pragas, algumas doenças a acometer o povo de Faraó. E ele dizia: o que está acontecendo? E Deus revelou para ele que o que estava acontecendo é que ele estava com uma mulher e a mulher era casada. E ele quis saber quem é essa mulher. E Deus revelou para ele que era Sara.
Imediatamente ele chamou Abraão e perguntou por que ele mentiu. Abraão, sem graça, contou-lhe a verdade. E ele devolveu a esposa a Abraão, deu a eles tudo o que ele tinha dado de presente a Abraão, em troca de Sara, e pediu para que eles se retirassem dali, para que a paz voltasse a reinar naquele lugar. E assim fizeram. E os anos foram passando. Abraão foi conquistando terras, conquistando bem, abrindo poços, encontrando água. Eles eram extremamente abençoados, mas ainda faltava a criança. A criança não vinha. E por volta dos 80 anos, Sara já estava cansada da espera e ela não acreditava mais que era possível ela gerar. Então, ela sugeriu ao marido a deitar com Agar, uma de suas servas, para gerar um filho. Isso não pareceu muito bem aos olhos de Abraão, mas ela o convenceu. Ela falou: não é possível, se Deus nos prometeu uma nação, é necessário que haja um filho seu, com seu nome, com a nossa identidade. E assim foi conversado entre Agar, Abraão e Sara, e ela gerou um filho, Ismael. Mas as coisas, quando são ultrapassadas, da vontade de Deus, elas não acontecem da melhor maneira. E o que aconteceu foi o seguinte: quando Agar teve o filho, aquilo subiu a cabeça dela. E ela começou a provocar a Sara, porque ela era a mãe do filho de Abraão. Sara se entristeceu grandemente. Abraão ficou no meio das duas e não sabia o que fazer. Afinal de contas, era verdade. Ela realmente havia dado a ele um filho. E Sara ficou totalmente constrangida e mais desanimada. E o tempo começou a passar, Sara triste, até que um dia, por volta dos 90 anos de Sara, Abraão estava sentado no quintal quando aconteceu uma apostasia. Ele recebeu a visita de 2 anjos, ao qual disse para ele: ainda no próximo ano você será pai. Sara irá gerar o filho da promessa. Sara, ao ouvir aquilo, ela riu. Ela falou: como pode eu com 90 anos gerar uma criança? Isso provavelmente não é possível, provavelmente é um erro desses homens. Ela nem reconheceu que não se tratavam de homens, mas de anjos. Mas no mesmo momento, o anjo, olhando para Sara, perguntou a ela: por acaso há alguma coisa que é impossível para o seu Deus? No mesmo momento, Sara se constrangeu com aquilo que ela havia feito e se calou e afirmou que sim, que era possível. Naquele dia, ela foi lá nos pensamentos e tirou aquela caixinha que estava guardada, a caixinha da promessa do Senhor, aquela caixinha onde ela já tinha deixado encher de pó, aquela caixinha onde ela achava que não era mais possível encontrar o prazer. Mas ela sacudiu aquela caixinha, tirou todo o pó daquela caixinha e quando abriu, estava escrito Filho da Promessa. E ela deixou o coração se encher novamente de alegria. E não era mentira. Assim que virou o ano, Sara estava grávida e ela gerou o Filho da Promessa. E não diferente daquilo que ela fez no dia da visita dos anjos, o menino foi chamado como Risos. Ele foi gerado o Filho da Promessa, Isaac. Isaac significa risos. E ela tinha mesmo muitos motivos para sorrir. E o que parecia impossível e parecia que ela ia viver a promessa e morrer, Deus ainda abençoou, que Sara viveu até 127 anos. Ela pôde ver o filho crescer, ela pôde ver o filho amadurecer. E ela não aguentou o peso daquele pecado a qual ela gerou, na qual ela passou na frente de Deus tentando resolver o problema. E ela colocou Agar para fora de casa. Mas Deus é misericordioso e também prometeu a Agar e a Ismael uma grande nação. E assim Deus cumpriu. Deus é um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Porque o kairós dele é diferente do nosso tempo. Nunca tente resolver com as tuas mãos aquilo que o Senhor prometeu.
Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre no tempo dele, na hora certa, no tempo certo. Eu quero que você reflita na vida de Sara e que você também seja uma Sara, seja uma princesa, seja uma mulher linda, seja uma mulher que se cuida, seja uma mulher cheia de fé. Eu quero que Deus renove hoje a sua fé. Que Deus renove hoje a sua capacidade de sonhar. E que você tire, sim, daquela caixa abandonada de sonhos, os seus sonhos, e coloque nas mãos do Senhor. E no tempo dele, no tempo da promessa, o seu riso também virá. Deus te abençoe. Foi muito bom ter este momento com você. Continue nos seguindo, continue ouvindo palavras que geram vidas. Que essa palavra possa gerar vida no seu coração. Um beijo grande e até breve.